tem bastante atividade para ver. Vou ficar dando uma acelerada. Então, a número 6, deixa eu fazer aqui. Número 6, então, dizia assim, colocou-se um mol de bromo, né, para reagir com o mol de hidrogênio no recipiente de 1 litro. Né? Ao ser atingido o equilíbrio, a concentração do HI produzido era de 1,56 mol. Calcule o Kc e o Kp, né, para a reação da temperatura citada. Tá? Então, é o mesmo esquema que nós já vimos fazendo, né? O senhor vai expor aqui só um pouquinho. Então, primeiro, os valores de Kc, né? Valores de Kc. Produto em cima, reação embaixo, né, gente? Mesmo base. 0,22 vezes 0,28. Pessoal, se vocês não entenderem meu garrancho, alguma coisa, pergunta, tá? Não escrever errado. Então, o valor de Kc é igual a 50. Beleza? Tendo o valor de Kc, eu vou descobrir o Kp, né? Então, Kp é igual a 50, que é o meu valor de Kc, vezes 0,082, que é o padrão, lembra, gente? A gente viu ontem, viu em estequiometria, relação à pressão, vezes 573, também é o meu padrão para minha temperatura. Aqui no caso, tá? Porque é 300, lembra? 300 graus Celsius mais 273, porque é em Kelvin, tá? Resultado. Eu acho que a postilha é feio aqui, cara. Calcular de novo isso aqui. Só de bater o olho aqui, eu já descobri. 0. Feio. Ok? Então, essa é o número 6. Número 7, eu vou fazer já aqui embaixo na sequência. É melhor. 7. Aqui eu tenho vários compostos, né? Junto com carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Aqui, pessoal, eu só vou fazer, né? Eu só vou montar a reação aqui, nessa 7, tá? Então, ó, estaria da seguinte forma. Ó, C2, a reação e o produto, na verdade, né? H4, O2
mais C2, H6, H6O. Daí, reação, produto, ou vice-versa. Tá? Vou ficar com C4, H8, O2, mais molécula de água, H2, O. Tá? H2O. E ainda por fim a 8, para findar, né, essa etapa aí. O professor, na 7 é só isso aí? Ô, Vitória, eu peguei só a parte da equação. Obrigado por ter observado, tá? Agora que eu vi que o problema, a definição, ela vai ali. É porque na minha apostila está quebrado aqui. Ela tem que saber o número de mols. Exatamente. Tem nem... Ah, beleza. Obrigado, Vitória, por observar. Agora que eu vi que a minha está bem numa divisão aqui, ó. É porque eu tô sem o material do aluno aqui, eu tô só com, né, a minha explicação, e ela acho que é diferente até da de vocês. Então tá, agora ele quer saber o número de mols da reação pro equilíbrio, tá? Então aqui é o mesmo, eu vou esperar vocês terminarem por causa do meu espaço. Acabei melhor. Posso apagar aí ou já tem a gente fazendo ainda? Para mim pode apagar já. Beleza? Ok, Stephanie, todo mundo. Na verdade, eu só vou adiantar um, deixa eu ver se ele vai ficar. Ah, ele atualiza tudo que eu já fiz. Beleza, legal. Vamos lá, então. Diante dessa fórmula, essa é a primeira etapa mesmo. Tá? Então, a primeira etapa, montar lá, deixa eu voltar a ver se vai ficar mesmo. Vou atualizar tudo que eu já fiz hoje. Então, a primeira etapa, de fato, é isso. Ok. Então, minha reação, né, gente? E o produto. Agora, deixa eu passar aqui. Agora eu vou calcular os mols, né? Tanto para KC, né? Na verdade, aqui é só KC. Eu não tenho o KP da minha formação. Tá bom? Ele fala lá, ó, que o equilíbrio do valor do KC dentro do problema, ele é igual a 4. Tá bom? Então, KC... Deixa eu pegar minha caneta. Ó, ele já fala que KC é igual a 4. Tá? Então, o valor de KC é igual a 4, ou seja, o equilíbrio dessa equação é igual a 4. Então, ele quer que calcule o número de mols de cada substância na reação do meu equilíbrio. Só permitir a Maria Eduarda aqui. Então, eu vou fazer a seguinte conta, tá? Cada reação, ela tem... Aqui é bem simples, tá, pessoal? O problema, vocês precisariam ter os valores de cada elemento desse, tá? Eu vou passar aqui para vocês, né, que o exercício já traz, aí ele não está trazendo tudo. Então, vou pegar cada qual, ó. Então, vou trazer aqui, ó. Então, o C2, ó, pegar dois compostos, tá? C2, H4, O, C4, H8O,
C4, H8, O2 e NH2O, né? Que é o meu último lá. Ok? NH2O. Beleza? Eu vou precisar descobrir de cada um a quantidade molar para cada componente, tá? Se eu montar minha equação de Kc, quando eu monto uma equação de Kc, né, ela vai ficar da seguinte forma, fazendo a tabelinha lá de início, reagiu, ixi, a Lázaro está aqui, eu não aceitei. Início, reagiu e equilíbrio. Eu vou ter a seguinte formação, eu vou ter x ao quadrado, né, dividido por 1 menos x ao quadrado, tá? Aqui eu vou descobrir o valor de x. O valor de x aqui será de 0,666, ok? Mols. Agora, eu vou descobrir o valor molar de cada um desses elementos aí, né? Se x vale 0,6666, colocando cada qual e utilizando também do meu coeficiente de 4 aqui, ó, na posição do Kc, e depois substituindo por cada, né, formação aqui, eu vou ter os seguintes valores de unidade molar. Eu vou ter o 0,334 aqui nessa formação. Aqui também será a mesma, 0,334. E aqui mantém-se o meu 0,66. E nesse também. Então, ó, notem que nós temos um equilíbrio de formação aqui, porque tanto esse como esse, eles têm a mesma quantidade, ó, gente. E aqui também, do mesmo sentido, ó. E ó que interessante. Aqui fica um alerta, ó. Por quê? Aqui eu tenho H4, aqui eu tenho H8. E aqui eu tenho C4 e aqui eu tenho C2. Então, note que há um balanceamento, né, da minha equação inicial, tá? Dentro da minha fórmula. Então, por isso que, por mais que eles tenham valores distintos, os meus coeficientes são os mesmos valores, tanto para um como para outro, né? Então, eles se igualam. E a 8, né, ele diz a 27 graus, o carbono sólido, ao reagir com o dióxido de carbono, produz um monóxido de carbono, segundo a reação. Então, já está dando a reação aí. Considerando que no equilíbrio a pressão parcial do CO é de 64 atmosferas e que o Kp vale 16, calcule a pressão parcial do CO2 no equilíbrio e o valor da constante em termos de concentração. Então, aqui vai ser o cálculo do Kp e o cálculo do Kc também, tá? Então, agora, eu vou usar a seguinte fórmula. Kp é igual a... Eu tenho a formação da minha atmosfera, que é 64, dividido pelo CO2, tá? Pelo CO2. Porém, eu já tenho o valor de Kp aí. O exercício ele já me deu o valor de Kp, que é 16. Né? Então, deixa eu pegar lá. 16. Aplicando, né, a equação, eu vou ter CO2. Opa. CO2 é igual a 4 atm, ou 4 atmosfera, tá? Faça a regrinha, né, gente? Cruzo
4 atmosferas. Beleza. Agora, no KC, eu vou ter KC é igual a 16 em cima e embaixo 0,082 vezes o valor da minha temperatura novamente lá, não, que é 300 graus Celsius, né, que eu quero de referência. KC é igual a 0,650 mols. Mols. Então, eu descobri tanto o valor da pressão parcial do meu CO2, quanto, né, o valor da minha constante em termos de concentração molar. Tá? Daí, dando continuidade aí, eu tenho assim, ó, fatores que deslocam o equilíbrio químico. Então, deslocar o equilíbrio químico significa alterar as concentrações das substâncias que se encontram em equilíbrio, buscando nova situação de equilíbrio, né? Então, verifica-se o deslocamento mediante fatores externos e obedece ao princípio de Lichthaler. Quando um fator externo age sobre uma reação em equilíbrio, esta se desloca no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. Tá? Então, a influência das concentrações das substâncias presentes na reação. Falar de influência das concentrações como fator externo significa adicionar ao sistema uma substância que já esteja presente na reação, ou então retirar do sistema alguma substância participante no equilíbrio. Então, suponho que eu tenho a seguinte reação aí. 2NO2, reação, que vai virar N2O4. Adicionando o NO2 a esse sistema em equilíbrio, a própria reação, ela sente excesso dessa substância. A parte do NO2 reage formando novas moléculas de N2O4. A fim do quê? A fim de restabelecer o equilíbrio. Diz, então, que o equilíbrio se desloca no sentido de formação do N2O4, ou seja, para a direita. Então, pessoal, né? Aqui fica bem claro, porque ó, eu tenho a seguinte formação, ó, 2NO2, tá? Produto, reação. Reagente 2NO2 e produto N2O4. Pergunta para vocês, essa equação ela tá balanceada? Vocês lembram do balanceamento de equação? Química. Tá balanceado isso aqui, ó? Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. Alguém discorda? Eu acho que não também. A Vitória acha que não. Eu acho que tá, porque daí não vai multiplicar 2N e vai multiplicar o 2 do O, aí vai ficar 4. A memória da Bruna tá mais fresca. É isso aí, Eu gente. não lembro direito. Mas fica tranquilo que a gente vai ver mais balanceamento de equação também. Isso aí, essa é a base, na verdade. Química é o balanceamento de equação. Então, esses cálculos. Aqui, ó, Vitória, Stefan, ó. Eu tenho 2NO2 aqui na reação, tá vendo? E aqui eu tenho N2O4. Daí o que o texto está dizendo é isso. Normalmente, nós balanceamos aqui, ó, no reagente primeiro e depois o produto. Aqui está acontecendo uma ordem inversa. Porque, presta atenção, ó, 2NO2, N2A4. Se a gente fosse analisar, né, de maneira comum, isso aqui teria que ser o reagente e esse aqui o produto, que é a junção dos dois. Então, por isso que houve já o balanceamento expresso. Ó como que faz aqui, ó. Eu tenho, ó, 2NO2 aqui, e aqui eu tenho N2O4. Ó, 2 vezes N, ó, a Bruna já falou aí, é igual a N2, ó, tá? 2 vezes N é igual a N2.
E 2 vezes 2 é igual a 4, ó. Ou seja, O4. Ou seja, eu tenho sim uma reação balanceada. Lembraram? Ah, lembrei agora como é que... Eu não estava lembrando como é que faz. Uhum. Isso, é assim que a gente faz o cálculo, exatamente, para mim saber que é um balanceamento. É por isso que ali em cima deu, que eu falei para vocês que houve, os valores são iguais. Na verdade, o sentido é esse, tá, gente? É só balancear as equações, né? Ter valores proporcionais. Então, ó, note que, então quando eu faço 2 vezes n, eu tenho n2, na verdade. Esse 2, ele devia até ter mudado a cor dele. Ele é maiorzão, tá vendo? Olha, ele tá na frente, ele é grandão. Eu multiplico pelo elemento. Quando é assim, eu faço vezes. Né? O cálculo que eu uso é multiplicação. Então, 2 vezes 2, 2 vezes n, n2. 2 vezes O2. Olha a página, professor. Página 21. Influência das concentrações das substâncias presentes na reação. Então, note que há um equilíbrio. Isso que é legal. Então, ó, o que eles falam, ó, adicionando o NO2 a esse sistema em equilíbrio, a própria reação, ela sentiu o excesso dessa substância. A parte do NO2 reage formando novas moléculas. Então, aqui há uma inversão. Se a gente for analisar, aqui seria o produto e aqui o reagente, sabia? Mas, como trata, né, de uma situação ímpar, é o contrário. Aqui é a reação e aqui é o produto. Então, ela sentiu a necessidade de desvincular-se, né, de estabelecer-se separadamente, a fim de restabelecer o equilíbrio. Disse, então, que o equilíbrio se deslocou no sentido de formação do N2O4, ou seja, para a direita. Adicionando o N2O4 esse sistema, seguindo o mesmo raciocínio para a adição de NO2. O equilíbrio se desloca no sentido da formação do NO2, ou seja, para a esquerda. Retirando o NO2 do sistema em equilíbrio, a própria reação ela vai sentir falta da substância que foi retirada. Ela faz com que o N2O4 reaja, produzindo o NO2, a fim de suprir o NO2 retirado. O equilíbrio, então, se desloca-se no sentido de NO2 novamente. Retirando o N2O4, pode seguir o mesmo raciocínio da retirada do NO2, ou seja, a reação vai suprir o N2O4 retirado, formando novas moléculas dessa substância. E o equilíbrio se desloca no sentido do N2O4. Então, é por isso, gente, que eu tenho essa setinha aqui, ó, no meu quadro. Porque é tanto daqui para cá, quanto daqui para lá. Eu sempre vou ter o meu equilíbrio, a uma constância, né? É constante. Sempre vai estar equilibrado, tá? Por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui. Deixa eu lá para o outro quadro que é mais fácil. Então, por exemplo, se eu tivesse uma reação assim, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar outro exemplo. Se eu tivesse uma reação assim, ó. Quer ver? Vamos ver se vocês vão matar a charada. 4H 4H C2. Tá? Beleza. Qual que pode ser aqui o meu composto desse lado, diante desse produto no lado da minha reação? Qual que seria a minha incógnita aqui? Levando em conta o balanceamento de equação. Levando em conta esse exemplo que a gente acabou de ver. Vai ficar H4 e C8? C8, muito bem. Isso aí, tá? Olha lá. Equilíbrio, tanto na reação como no produto. Tá? E olha que legal, volto de novo a falar. Né? Se fosse olhar do lado direito, essa seria a reação
E essa seria a minha formação de produto, não é? Mas você vê, ela força, é isso que está dizendo, há uma força para o equilíbrio. Muito bem, Vitória. Isso mesmo. Então, você vê, é lógico, né? Então, assim, é uma questão de lógica. A gente acaba já daí raciocinando. Então, 4 vezes H, né? 4H. E 4 vezes 2 é igual a 8, ou seja, multiplicando esse coeficiente por C, eu vou ficar com 8 carbonos. Tranquilo, né? Assim. Então, o gráfico, né, da concentração versus o tempo a seguir, ele apresenta alterações, né, na concentração dessa substância, ainda dentro do NO2 e do NO4, né, dentro da minha pressão constante. Possui algumas oscilações. Resumindo, lá na página 22 aí, galera. Ao adicionar uma substância de um lado da reação, o equilíbrio se desloca para o lado oposto. Aí, ó, isso que ele quer dizer, ó. Em sumo, resumo. Quando eu adiciono a substância de um lado da reação, o equilíbrio, ele vai se deslocar para o outro lado. Ele vai forçar o equilíbrio, tá? Um exemplo muito interessante de deslocamento do equilíbrio pela adição de uma substância, ou íon, que faz parte da liberação, é a transformação do ênio cromato em meio ácido e em dicromato, segundo a reação. Então, aqui eu tenho uma reação bem mais complexa, que força também esse mesmo equilíbrio, ó, amarelo e alaranjado ali. Quando a concentração do íon cromato é maior que a concentração do íon dicromato, prevalece a cor amarela. Quando a concentração do dicromato ela é maior, prevalece a cor laranja. Quando se adiciona um ácido ou uma solução em que predomina o íon cromato, o equilíbrio se desloca para a direita, ou seja, muda sua coloração de amarelo para o alaranjado, já que passa a predominar o íon dicromato. Este deslocamento damos nomes de efeito do íon comum, já que foi adicionado um íon que existia no equilíbrio, tá? Pessoal, um exemplo claro disso aqui é isso aqui, ó. Esse elemento aqui, ó. Quem que é esse elemento aqui? Quem que é esse elemento? E aí? Quem que é esse cara? Ou vocês não estão entendendo minha letra? É um A e um U. É o A e o U. O que que é o AU? É o ouro? É o ouro, gente. O ouro. Tá. O ouro é o maior exemplo, né, nesse sentido. Por quê? Todo elemento que reage com o ouro, ele não se altera, ele é totalmente equilibrado, como o metal, né, primeiramente, tanto dentro da condução dele, quanto dentro das suas reações químicas, né? O ouro é um elemento que nasceu e até o seu fim é totalmente 100% estável. Ele mantém sempre o seu equilíbrio. Por isso que todos os elementos que com ele reagem é alterado, mas ele não. O deslocamento dele não ocorre, né? Ele prevalece diante das suas propriedades, claro, físicas, e a sua formação ela sempre será a mesma, né? Então é assim, só um exemplo de caso. Então o ouro ele é constante sempre dentro da sua formação. Ele prevalece, tá? Ele nunca muda, ele sempre vai estar em equilíbrio, né? Aqui, ó, química na vida, equilíbrio químico nos dentes. O esmalte dos dentes é formado pela substância denominada hidroxiapatia. Essa substância é insolúvel em água e parcialmente solúvel em algumas soluções ácidas. Mesmo em quem tem dentes saudáveis, forma-se o equilíbrio químico, né, da dissociação de seus íons dentro da boca, em razão da presença da saliva. Portanto, né, em meio aquoso. Quando os refrigerantes e outras bebidas e alimentos ácidos são consumidos, existe o quê? Uma deterioração. Isso vocês já sabiam, né, gente? Do dente que é favorecido, pois aumenta a concentração dos íons de hidrogênio, né, que são os ácidos. Quando eu tenho esse sinalzinho aqui, tá, pessoal? Vai pegando aí. Quando eu tenho H+, significa que eu tenho um ácido, beleza? H+, tá? Hidrogênio com perca de elétrons, uma alta acidez dentro da minha reação.
O açúcar, por exemplo, produz estes íons por meio de um processo ácido. Desloca o equilíbrio da reação no sentido direto, consumindo mais ainda a hidroxiapatita. Neutralizam os íons, né, para OH-, para a formação da água, H2O, transformando esses íons, né, em HPO, né, 2 por 4, no seu formato aquoso. Desse modo, os dentes são desmineralizados, ó, perdendo gradativamente o seu esmalte. Então, é isso, né, esse paralelo que eu fiz. Então, desmineralizar. Então, ele vai perdendo todo o esmalte, né, devido à acidez dos refrigerantes, dos açúcares em si, né, dos cristais. E só fazendo um paralelo ao ouro, ou seja, o ouro ele não é desmineralizado de forma alguma, porque ele é um elemento totalmente conciso, forte, que a gente já sabe das suas propriedades, e ele não desequilibra. Então, ele mantém sempre, independente com quem ele vá reagir, né? A sua adaptabilidade e o seu poder, né, de estar balanceado é muito forte em relação aos outros elementos químicos que a gente conhece. Ainda eu tenho... Pode falar. Então, quando o elemento ele possui esse maisinho, só para me recapitular, que eu não lembro, eu troco pode falar. Uhum, sim. Quer dizer que ele está recebendo íons? Por isso ele está ficando mais positivo? Não, no caso, quando... Ou é o contrário? É o contrário. Lembra daquela regrinha lá? Quem ganha, perde, lembra, Vitória? É aquela regrinha. Então, assim, memoriza isso. É porque eu me confundo. Não, beleza, mas é por isso mesmo. Esses são os pontos, gente, que vocês têm que saber da química. A gente está vendo uma parte, assim, complexa, né, em partes, alguns conceitos, então a gente tem que tentar captar o que conseguir. Exemplo, isso aqui vocês têm que saber. Isso aqui é base. Então, vamos lá, que é mais simples até para a gente memorizar, tá? H+. Sempre quando eu tenho um H+, primeiro, isso é um ácido, tá? É um ácido. Vou pegar aqui. Isso é um ácido. O que significa o H? Hidrogênio, nós sabemos. Então, é quando o hidrogênio ele está perdendo, ó, perdendo elétrons, tá, Tório? Então, assim, perca de elétrons, tá bom? Ou mais, quando eu tenho muitos elétrons livres, tá? Isso aumenta o meu poder de acidez, isso aumenta o poder de condução elétrica, tá? Então, sinal de mais quer dizer que ele está perdendo, né? No sentido de ficar negativo, ficar eletricamente negativo, tá? Daí, quando eu tenho mais, quando eu tenho menos, quer dizer que ele ganhou. Então, lembra da regrinha lá, quem perde, né? Quando estou com mais, quer dizer que estou perdendo. Quando estou com menos, quer dizer que estou ganhando, né? Ok? Vamos lá. Agora entendi. Tranquilo? Então, ó, e daí quando eu tenho os dois, eu neutralizo, né? Ou seja, mais com menos, né? Neutraliza, né? Há uma neutralização, né, da formação, então. Tá? E, mais uma vez, o mais, também no sentido de, quer dizer, se é mais, quer dizer que tem mais, agora sim. Agora, no sentido do mais e perder, significa daí que ele é por isso que acaba se tornando confuso. Então, se ele é H+, ele está perdendo, porém, ele está ficando mais ácido, mais suscetível à eletricidade. E aqui... É por isso que eu me confundo. É por isso que agora que eu peguei a tua pergunta aí. Tá, Vitória? É isso mesmo. Esse é o ponto principal, é por isso que gera essa confusão. Tá, exatamente. Né? Isso é para todos. Tá? Muito bem aí tua dúvida. Né? Bem relevante. Então, é por isso. Então, quer dizer que, de fato, daí no final das contas, se eu tenho mais, né, é sinal que esse elemento é forte. Resumindo, ou seja, então, no primeiro momento, ele é o contrário, né? Ou seja, o mais ele está perdendo, mas no final das contas,
se ele tá com maisinho, é sinal que ele é um cara forte, né? Para quê? Para condução elétrica, para deteriorar outro, até porque, ó, igual aqui no caso, ele é um ácido, né? O ácido vai deteriorar. Daí é por isso que eu falei do ouro, gente, né? Por isso que eu tenho que fazer esses paralelos. Porque se você trabalhar o ácido com o ouro, esse cara é forte. Mas quem que é mais forte aqui na parada, ó? O ouro, né? Então sempre, claro, vai depender dos meus elementos. Porque esse cara aqui, ele pode reagir do jeito que ele quiser aqui com o ouro, que o ouro vai ficar ali, ó, firme e intacto, né? A gente pode até mudar, né, a posição desse cara aqui. Ele pode virar líquido, ele é metal, vai virar líquido e vice-versa, mas ele é estável demais. Ele é muito estável, né? Então é por isso, né? É dentro desse equilíbrio, dentro desse sentido, né? Mas muito boa observação aí. Ó, influência da pressão total sobre o equilíbrio. Então, na reação da produção da amônia, por exemplo, pelo processo de Haber-Bosch, a representação da equação, né, aumenta a pressão total sobre o sistema, diminuindo e aumentando a sua concentração, tanto de N2 e do H2. Motivo desse comportamento, com o aumento da pressão total, há deslocamento no sentido do menor volume parcial de gás. O único produto da reação, portanto, ocupa menor volume, pois tem menor proporção molar que a soma dos reagentes. Então, ó, no lado esquerdo, eu tenho 4 volumes e do lado direito, eu tenho 2 volumes. Daí, agora sim, agora é aquele sentido que a gente falou que é comum. Então, reação lado esquerdo, produto do lado direito, né? A diminuição da pressão total sobre o sistema resulta no deslocamento do sentido do maior volume. Logo, o equilíbrio se desloca no sentido do N2 e H2. Resumindo, o aumento da pressão total sobre um sistema em equilíbrio causa o seu deslocamento para o lado de menor volume, ou seja, menor número de mols gasosos. A diminuição na pressão total sobre um sistema em equilíbrio causa o seu deslocamento para o lado de maior volume, ou seja, o maior número de mols gasosos, tá? Então, notem que agora eu tenho a seguinte fórmula, ó. Vou pegar ela aqui também, para exemplificar. N2 mais 3. Eita, que 3 feio. 3H2. Para cá, para lá. 2NH3. Pergunta: equação está balanceada? E aí? Está balanceada, gente? Meu Deus, agora eu não sei. Vamos Eu lá? acho que não, por causa que... Ué, não sei. Eu acho que não. Você acha que não? Ah, não sei, deixa eu pensar. É por isso que a gente vai ver balanceamento de equação ainda. Lá na frente. A gente viu no primeiro ano e vai ver de novo. Não, tá balançado. Tá. Aquele 3, professor. Hã? Aquele 3 ali, ele não multiplica com 2? Multiplica. Então tá. O do H. Multiplica. Ah, então não tá balanceado, porque se ele multiplicasse com 2, o H ali seria 6. Faz o que, professor? Página... Ué, você tá só caindo, 22. Olha aqui, ó. Gente, não, desculpa, ele multiplica, tá? Ele multiplica. Ele vai multiplicar. Depende, ó. Vamos lá. N2. 2 vezes N2. Tá bom? 3H. 3 vezes 2, 6H. 2 vezes 3, 6H. Ou seja, eu tenho um equilíbrio, sim. Ó. Nossa, Entendeu? essa daí... Hã? Não, isso Entendi. confunde, antes era mais fácil. Hã?
Vocês entenderam? Ou não? Eu só não entendi ainda. Professor, eu só não entendi a questão ali do, tipo assim, eu multiplico o 3 pelo 2, mas ali no produto eu multiplico o 3 pelo 2 de novo? Como De assim? novo. Sabe por quê? Presta atenção aqui, Vitória, ó. Isso aqui está dentro, né, de um quadrante só. Tá vendo? É como se fosse um só. Quando eu tenho o sinal de mais, é o que divide minha equação. Ou seja, aqui, ó, é isolado o cálculo. Se eu tiver um mais, aqui já é outro cálculo, entende? Agora, aqui eu não tenho nenhum mais, é só um elemento. Então, esse mesmo 2, ele vai multiplicar tanto o meu N, como vai multiplicar o meu H também. Entendeu? Ele vai servir para os dois elementos. Até porque eles estão em formação de produto, eles estão juntos. Compreende? Ah, sim. Então, assim, Entendi. ó, vou apagar aqui de novo. Isso aqui vocês têm que pegar, gente. Então, ó, N2, eu sou assim, o que eu acredito não, são coisas que vocês vão ver com frequência e vocês têm que pegar. Então, eu bato mais no pé. Aquilo que é corriqueiro, não insisto tanto, mas isso aqui, ó, 3H2, tá? E 2NH3. Mesma formação. Ó, vou voltar de novo, tá? Sempre que eu tenho sinal de mais entre os dois, quer dizer que isso aqui é um quadrante, ó, primeiro quadrante, aqui segundo quadrante, tá? E aqui eu tenho um terceiro, porque eles estão todos juntos, ó, tá vendo? Eles estão todos juntos. Eles já estão unidos, tá? Aqui está separado. Então, por exemplo, eu vou só supor, tá? Quando eu não tenho um número aqui, quer dizer que eu tenho um 1 aqui, ó. Então, ou seja, esse 1 aqui eu não vou usar para calcular aqui, porque o mais, ó, ele está dizendo que está separado. Então, eu tenho que calcular dentro do quadrante, ó. Então, 1 vezes 2 é igual a 2n, ó. Tá? Ó, 1 vezes 2 é igual a 2n. Beleza? E aqui eu tenho outro quadrante. 3 vezes H2 é 6H, não é? 6H. Ou H6, né? E aqui, como está tudo junto, esse coeficiente 2, eu tenho que multiplicar por esse coeficiente aqui, ó. Que é o 3. Ou seja, 2 vezes 3, H, 6 também. Ou 6H. Ou seja... Professor... Fala, senhor. Fale. Ah, tá. O que eu tava em dúvida era, tipo assim, na outra equação, quando a gente multiplicou, por exemplo, ali o 3 com o 2, no produto ele já saiu ali como 6, mas nesse caso ali, como ele tá junto, é um quadrante só, então ele só fica, tipo, só balanceia, mas ele não tem o H6 ali na questão, né? Isso, exatamente. Tipo assim, ele multiplica o 2 pelo 3, só que ele fica balanceado desse jeito. Exato. Né? Isso, não vai haver a formação. Exatamente, isso. Não vai ter, eu não vou ter aqui, ó, H6, não tem a formação. Subentende-se, dentro dessa geometria, que você já está lendo o H6 quando você faz isso aqui. A sua leitura, né? A sua leitura, cientificamente falando, ela já é H6. Entende? É isso mesmo. É porque os dois estão multiplicando, porque tanto no segundo quadrante está multiplicando 3 pelo 2, quanto no terceiro. Isso. Aí ele já tem um equilíbrio, porque vai dar 6. Isso, ou seja, ele está equilibrado, né? Nós temos um balanceamento, né, de equação. Isso aí. Tá? Muito bom. Mas a gente vai exercitar mais isso. Mas legal, vocês conseguiram compreender aí, né, uma boa parte já. Tá? Beleza? Então, ou seja, eu já tenho uma constância, eu já tenho um equilíbrio dentro dessa minha equação. Tá bom? E, pessoal, nossa aula já foi, né?
Foi pior, nem parece. Pois é, muito pouco tempo de aula. Mas assim, eu acho que a gente vai fazer umas aulas extras aí. Eu vou só me organizar, talvez semana que vem a gente faça. Ou eu faço também, coloco se vocês não puderem acessar, Tá bom, porque vocês têm um compromisso de vocês. Mas assim, para hoje, já fica o desafio aí para a gente, né, dar uma adiantada. Então, leiam o restante e façam aí a página 24 até a 26, tá beleza? Ou tentem, né, pelo menos. Tem umas perguntas teóricas aí que é batata, pelo menos, tá? Da página 24 à página 26, tá bom, gente? Já tá quase aí, né, nelas. Beleza? Ok, Então tá. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e até semana que vem. Bom final de semana para vocês, né? Tá? A tchau, gente vai... prof, igualmente. Tchau, tchau.
Bom dia, galera. Bom dia. Tudo tranquilo? Mãe, é esse daqui, ó. Então, pai, põe para baixar. É esse? Não. Você apertou errado. Hoje Tá, hein? vai todo mundo ter que ligar a câmera para participar da aula? É? Porque eu apareci? Qual Não, que é? a Josi que faz isso. Ah, não, eu não entendi isso, não. O meu note aqui só aparece quando ele quer me mostrar, ele aparece. Então, põe. Aí, já baixou, é só você abrir. Oh, meu Deus, criaturinha. Tó, vaza. Cisca de perto de mim. Vamos lá, galera. Vai ser literatura hoje, Pro? É literatura. Deixa eu fazer a chamada aqui, Ana Júlia. Gente, que calor é esse ou é só eu que tô pra morrer aqui em casa? Meu Deus do céu. Não, tá calor mesmo. Minha nossa. Arthur. Bruna. Daniel. Presente. Daniel. Eric. Stephanie. Deixa eu baixar aqui. Gabi, Johnny. João e Laísa. Maria Eduarda, Matheus e Cauê. Presente, professora. Presente, professora. Presente, bom dia. Vitor de Paula. E a Vitória, né? Embaixo dele. Deixa eu ver lá. E a Vitória. Presente, Pro. Então, hoje a literatura. Hoje é 27/8. Vamos que vamos, então. Deixa eu colocar, compartilhar a tela aqui. Daqui a pouco vocês dão um grito comigo. Eu estava tão de boa lá no terceiro ano, gente, numa aula tão entusiasmada. O professor Felipe entrou, não vi ele entrar. E eu continuei, papapá. Aí, quando chegou nas atividades, aí, Milka, preciso dar aula. Aí que eu olhei no relógio, que eu vi que eu atrasada. Vamos lá, então. Aí, viu? Ó, meu note já me tirou. Ele não gosta de me mostrar eu. Deixa eu ver aqui. Literatura. Gente, estamos em que página aí, por favor? Página 18, Pro, que a gente ia começar ela. Na 17 a gente já fez as atividades e a gente ia fazer a 18. Revista e manifesto, é isso? Isso daí. Uma postilinha só, mas a bicha é longa, hein? Sim. Bora que vamos, então, né? Só falta isso aí, artes para nós, graças a Deus. Então, vamos que vamos. Revistas e manifestos. Quem começa a leitura hoje é a Ana Júlia. Vai lá, Ana Júlia. Não? Então, Arthur. Deixa eu botar na... Professor, aumenta para mim aí, fazendo um favor. Pede tua apostila, criaturinha. Professora, tá dando retorno que eu tô junto com o Cauê e o celular dele tá na aula também, ó, tá chiando. Não, vocês dois? Meu Deus, se não dá colado. Vai lá, consegue? Cadê? Deixa eu achar a página. Fica chiando, professor. Página 18, Cauê. Ele tá procurando aqui a página, professor. Revistas e manifestos? Isso. Para além da Semana de Arte Moderna, revistas e manifestos com as novas ideias circulam durante certo tempo entre eles.
Claxon, 1922 a 1923, primeira revista modernista, apresentou grandes inovações, não só em seus textos, como também em seu projeto gráfico. A revista, 1925 a 1926. Publicação responsável por divulgar em Minas Gerais as ideias modernistas. Um dos seus colaboradores foi Carlos Drummond de Andrade. Festa, em 1928 a 1923. A 1937, no caso. Publicada no Rio de Janeiro, teve Cecília Meirelles como colaboradora. Revista de Antropofagia. Surgiu como consequência do Manifesto Antropofágico de Oswaldo de Andrade. Teve duas fases. A primeira circulou entre 1928 e 1929, sob a direção dos escritores Antônio Alcântara Machado e Raul Bopp. A segunda, que circulou de março a agosto de 1929. Como complemento do jornal Diário de São Paulo, teve a direção de Geraldo Ferraz. Gente, então essas daí são as revistas, né, manifestos, então, escritos, né, feitos, então, neste período da Semana da Arte Moderna, né, em 1822, né, entre 1922, né, então, assim, esses foram os eventos que foram expostos neste período, tá? Pode continuar a leitura aí, depois do Arthur é a Bruna, Manifesto da Poesia Pau-Brasil. A senhora tá me escutando bem? Estou. Quem que entrou aí Manifesto da agora, Poesia. gente? Oi? Quem que entrou agora aí? É a Melissa. Melissa, deixa eu marcar ela aqui. Tá, pode ler, Bruna. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Com esse manifesto, seu autor, Oswaldo de Andrade, defendia uma criação literária próxima à linguagem popular, compatível com a cultura brasileira, sem os artificialismos com que a importação de modelos estrangeiros envernizava nossa literatura até então. O autor propõe a aliança de nossas raízes com o moderno, em uma fusão de tradições culturais brasileiras com as novas concepções artísticas. Por isso, o manifesto evidencia elementos nativos do Brasil, colocando-os lado a lado de elementos trazidos pelos estrangeiros. Em Continua. 1925, Oswald publicou a obra Poesia Pau-Brasil, ilustrada por Tarsila do Amaral, com quem viria a se casar no ano seguinte. Quem lê para mim essa poesia? Mas eu vou falar um pouquinho dela antes de vocês lerem, tá? Então, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, certo? É um manifesto redigido pelo escritor Oswald de Andrade, né? Apresentando as noções estéticas que iriam nortear, né, o seu trabalho em relação à poesia e de outros artistas modernistas da época, influenciando também a escrita de poetas estrangeiros, como o francês Blaise Cendrans, tá? Então, esse tipo de poesia, né, foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil é um dos textos mais importantes para a literatura brasileira. Tão importante para a literatura modernista, né? Já trazia no seu bojo, o Manifesto Pau-Brasil estava intimamente ligado aos poemas e volumes, né, do Império da época, tá? Então, pode ler aí para mim agora a poesia, o Daniel. Ih, Daniel, sobrou para você, vai. Quero não, professora. Passa para outra pessoa aí. Tá bom. Com esse manifesto, seu autor, Oswald de Andrade, defendia uma criação literária próxima à linguagem popular, compatível com a cultura brasileira, sem os artificialismos com que a importação dos modelos estrangeiros envernizava nossa literatura até então. Ô, Daniel, é isso aí. Hã? Não é para você ler a poesia, Daniel? A poesia, Daniel. Ela nem ia perceber, velho. A poesia. É porque você não queria ler, eu falei, vou deixar ele ler bastante errado e depois eu falo ele para fácil para ele ler o certo. Vai. A gente salvou, né, na verdade.
Os casebres de açafrão e do áquilos no Não, lê óculos direito. Lê com vontade. da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Submerge antes os cordões de Botafogo, Bárbaro e Nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Ai, vatapá é bom. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica. Ai, meu Deus do céu. Professor, eu vou ler que nem na Assembleia, tá? A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. Meu Deus, não tem mais coisa. É. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar das gaiolas. Um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lindo jornal. No jornal anda todo presente. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Bárbaros crédulos, pirotescos e meigos, leitores de jornais, pau-brasil, a floresta e a escola, o Museu Nacional. Pegou fogo, né, professor? Você vê, né? Muitos museus de uns anos para cá, né? Eu acho que é por falta de investimento, então fica muito antigo, muito velho, e aí qualquer fiação, essas coisas, acaba incendiando, né? Pois é. E lá dentro, quando rapaz, tem só coisa que gosta de pegar fogo mesmo, né? Então, queima rápido. Tinha coisa cara nesse Museu Nacional. Sim. As grandes obras aí estavam expostas lá. Gente, olha só. Manifesto Antropofágico. Quem lê agora é a Dani. Eu amo essa obra de Tarsila do Amaral. Também de autoria de Oswaldo de Andrade, o Manifesto Antropofágico alude em seu nome aos costumes dos índios antrópicos, que comiam seus prisioneiros para adquirir suas qualidades. Oswaldo propõe, metaforicamente, que devamos deglutir a cultura estrangeira, assimilar o que tem de melhor e, se for o caso, regurgitar o que não serve para nós. A ideia é criar uma cultura miscigenada, porém única e própria do Brasil, enriquecida com a cultura e com o que o outro pode nos trazer. Leia alguns trechos do Manifesto Antropofágico, publicado por Oswaldo no primeiro número da revista Antropofagia, São Paulo, em 1º de maio de 1928. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos e de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi ou... Tupi. Ornote Tupi. Eu também sei ler inglês, não. Quem é que sabe ler inglês aí? Meu inglês é muito bom. Tá. Só me interessa que não é meu. Lei do homem, lei do antropofágico. Gente, então tá. O antropofágico é a mistura, então, do índio com o estrangeiro, tá? Então, Oswaldo de Andrade, ele propôs, né, deglutir, ou seja, trazer, infiltrar, colocar na cultura brasileira um pouco da cultura estrangeira e mostrar a vivência indígena dentro dessa antropofagia, tá? Então, esse era o lema, então, né, do Manifesto Antropofágico, a mistura entre índio e os estrangeiros. Aí tem essa obra de Tarsila do Amaral, que ela é muito conhecida, vista sempre nas nossas apostilas aí, desde o 6º ano. Eu acho ela muito legal, gosto muito dela. Dia que eu tiver dinheiro, eu vou mandar fazer uma falsificada para mim. Vou colocar na minha sala. Eu acho ela muito legal, essa obra, tá? Eu acho ela muito brasileira, essa obra, assim, muito tropical, né? Eu gosto dela.
Manifesto Verde e Amarelo. Quem vai ler para mim agora é o Eric. O manifesto, datado de 1929, regia contra o grupo Pau-Brasil. Seus integrantes, sob a liderança do Plínio Salgado, Monotti, Del Picha e Cassiano Ricardo, pregavam nacionalismo não crítico, promovendo um retorno ao passado e desapego das influências europeias. O grupo tinha como símbolo a anta, que fora totem da raça tupi. Em razão disso, o Grupo Verde e Amarelo transformou-se no Grupo da Anta, o qual adotou uma postura política de extrema-direita, da qual surgiu em 1930 o movimento integralista liderado por Plínio Salgado. Certo. Então, esse Manifesto Verde e Amarelo veio contra, né, o Manifesto Pau-Brasil. Seus integrantes, então, era Plínio Salgado e Cassiano Ricardo. Eles pregavam, então, o nacionalismo, promovendo o retorno ao passado, né, e o desapego nas influências estrangeiras, principalmente europeias, tá? Então, eles tinham a ANTA como símbolo e depois até passaram a se chamar Grupo da ANTA, tá? Eles eram de extrema direita e eles lutavam por modificações políticas no país nessa época aí, tá? Vamos que vamos, então. Oculta a modernidade que se fez presente na mentalidade do início do século XX, deu-se em decorrência do contexto histórico pelo qual passava a Europa naquele período. A que contexto era esse? Então, o contexto era a Revolução Industrial, né, as transformações científicas, os avanços tecnológicos e o crescente comércio internacional. Deixa eu aumentar aqui um pouco essa letra. Em que resultou esse contexto no que se refere à ideologia burguesa e às artes em geral? Então, esse contexto contribuiu, né, para a euforia de modo geral, quanto para as contradições de ideais da burguesia, que resultaram, então, das inovações nas técnicas artísticas. Nossa, minha língua hoje está presa. Nas inovações nas técnicas artísticas e nas teorias estéticas, visto que as tradicionais já não eram o que correspondiam ao que se estava vivendo naquela época. Então, lá embaixo, né, tá para citar as principais ideais e características do expressionismo. Então, o expressionismo, as características é procurar a razão, dar razão aos sentimentos e sensações interiores do espírito, tá? De certa forma, pode compará-lo aos ideais do romantismo. Então, podem copiar isso aí. Enquanto vocês copiam, eu vou mexer meu almoço ali, tá? Já vem, mexer minha panela. Vai lá, galera. Ainda tô aí!
pensar em você virou obsessão. Dai o sentimento que pede coração. Coisa mais bonita. Ontem eu era o rei. Não sou nada. O Johnny. O nome dele é Johnnyzinho. Se pensar em você virou obsessão. Dói o sentimento, febre coração. Sua coisa era a coisa mais bonita. Ontem eu era o rei, hoje eu não sou nada. Já, gente. Terminei, prof. Pode baixar? Peço desculpa para vocês, fui ali bater, tô fazendo uma sopa, um caldo pro Inácio, que ele tá, acho que, Covid. Colheu o exame ontem. Se ele tá, eu estou também, né? Se ele está, todo mundo está, né? Nesta casa. Tá com Covid? Eu acho que o Inácio tá. Ô, professor, eu vou sair do Professora, meu eu celular vou que vou falar uma assistir pelo coisa. computador do Arthur, Tem um tá? aluno aqui que teve contato com gente que tem Covid e tá indo jogar futebol. Então, nós não estamos essas saindo coisas dentro de aí. casa para nada. Até conversei com a Meire hoje Eu cedo. acho que eu vou ter que denunciar esse rapaz. Eu não sei o nome dele direito. Você não Mas sabe? eu Acho que é Johnny Augusto, vou já ter que como é que denunciar. Será que é o Você Johnny sabe quem que Augusto? é, Cauê? eu sei. Tá feio Ô, esse professor, eu vou negócio. Ó, o sair Johnny Augusto, do meu celular e vou o assistir no Johnny computador Augusto do não Arthur, teve tá? contato comigo, viu? Tá. Ai, ai. Gente, vamos lá então. Futurismo, né? Então faz apologias às máquinas, à velocidade, caracterizando o movimento radical e agressivo, né? Que depois serviria ao fascismo. Primeiro que seja copiar. Então, o cubismo rejeita o ponto de vista único em favor de vários planos apresentados ao mesmo tempo, utilizando estruturas geométricas para representar a realidade. O dadaísmo, o mais anárquico dos movimentos, propõe a destruição total da estética artística do passado e os valores burgueses.
Então, e assim, é engraçado, né? Que o Inácio teve contato com o comprador da terra, né? Que estava negociando a nossa fazenda. E aí, uns 3 dias depois, nós ficamos sabendo que ele estava com Covid. Isso foi semana passada. E aí, no domingo mesmo, ele já começou a sentir algumas coisas, né? Mas a gente achou que fosse uma gripe, alguma coisa assim. Quando foi na segunda, ele piorou, né? E aí, o comprador da fazenda foi para Sorriso, que ele é de Sorriso. Foi internado na terça e morreu ontem à tarde, tá? Só para ajudar. Professora, Foi rápido. E aí o Inácio tá com isso na cabeça, né? Que vai morrer também. Aguenta. mas Mas não a é gente todo fica, né, mundo, né, professora? Porque professora? Que, tipo, pra pessoa morrer tem que estar no grupo de risco. Então, ele tinha 72 anos, né? O senhor que faleceu, e daí já então deve ter tido alguma era muito complicação, ou talvez esperou demais, né? Já estava às vezes não avançado quando cuidou. ele. Já estava avançado quando ele procurou. Como o Inácio, como ficou sabendo que ele estava e como tinha tido contato com ele, já começou a, né? Já foi no hospital segundo, eles já passaram os medicamentos de Covid, ele já começou a tomar sem saber se estava ou se não estava, e colheu o sangue ontem cedo. Só que até agora o município não ligou para ele ainda para dar a resposta do resultado, sabe? Mas aguardando, né? Depois que morre, eles ligam, né? Professora, é que nem. Nem. Meu Deus do céu, tudo atrasado, até nisso. A gente tem que rir para não chorar, né? Mas enfim, eu tô Realmente. esperando sair o resultado dele, que daí saindo dele, se o dele der positivo, daí todo mundo tem que fazer aqui em casa, né? Professora, a minha irmã, o marido dela não estava sem sentir cheiro, aí ele fez a família toda. Só ele e a filha mais nova dela que tava. Ela e a filha mais velha não tava, tipo, não pegou. O meu sonho é que só pegue o Inácio, que eu mesmo tive uma febrinha essa semana, me senti mal, mas não, depois disso, não tive mais nada. Eu acho que foi impressionada, comecei a sentir até os sintomas já. Mas enfim, de ontem pra cá eu tô só o cerne, não tô sentindo nada, filho. Tô sentindo muita fome, comendo igual um. Então, essa é a minha esperança, que seja só ele mesmo. É bem estranho, né, esse vírus, porque o meu pai também, a mulher dele pegou e minha avó também, e ele não apresentou nenhum sintoma. Pois é, mas ele fez o exame para saber se estava? Porque tem gente que é assintomático, né? Não, ele não fez o exame. E é assim, gente, eu vou falar para vocês. Nós, por exemplo, estamos dentro de casa, não estamos saindo para nada. Agora, tem gente que não se cuida, tá? E não cuida dos outros, porque você não se cuidar é problema seu, Professora. né? A vida é sua. Agora, não valorizar a outra pessoa, quer dizer, a gente não sai por quê? Porque além de a gente estar com suspeita, a gente vai estar fazendo Sim. com que outras pessoas sejam contagiadas, né? Então, a gente tem que ser honesto. Pois é, eu vejo tanta gente saindo, mas tanta gente nos lugares assim, com um monte de gente diferente todo final de semana, e eu falar, parabéns. Seu nível de moral tá abaixo de zero. Não, mas e ó, vou falar uma coisa para você. Por exemplo, essa semana mesmo, a Yasmin lá do chefe, ligou. Raíssa, vamos comigo com a mãe pra Sinop. Eu falei, Raíssa, não vai. Ah, mãe, não vai. Nós aqui em casa estamos todo mundo com suspeita. Se seu pai tá todo mundo com suspeita. Aí você não vai com ela, às vezes você tá e passa pra família dela, entendeu? Ou às Então vezes não não vai. tá e acaba pegando. E acaba pegando, entendeu? Então não vai. Ah, ela fica estressada, mas fazer o quê, né? É o melhor pra ela. Tem que ter noção dessas coisas, não dá pra ficar Aí saindo. Agora eu chega mesmo. lá, Aí chega lá, começa a apresentar sintoma, febre, eu tô longe, né? Pois é. Não, eu mesmo vim pro sítio, tô indo pra cidade só no final de semana, que é pra ir pra casa, pra não ficar muito sozinho, mas eu Tá sou direto escutando no aí, sítio, não tô nem saindo. John? Tá escutando aí, Jim? Esse moleque aí, ó. Gente, já vai acabar a Ficou nossa aula. suspeito e tava andando na rua, vagabundo. Deixa eu aceitar o Alisson aqui. Tentem copiar esse dadaísmo aí, surrealismo, antes de acabar a aula, ó. Propõe a arte como fruto de inconsciente, da livre associação, condensando elementos da fantasia e do sonho, sem submetê-los a uma lógica aparente. Então, paramos
Na página 20, 21, correções. Beijinho, galera. Beijinho, professor.
Vocês já acharam que eu ia deixar vocês escaparem, né? Mas não. Bom dia. Bom dia, Daniel Bom dia. GPS. Bom dia, Cauê. Fala comigo, produção! O que tu quer, rapaz? Ah, Elvis. Você que deu uma queda no cara, né? No Ike, né? Quê? O Cauê Não que tava nem derrubou lá, o Ike. ele caiu sozinho. O Cauê que derrubou o Ike do cavalo. Ele caiu sozinho, Elvis. Eu sei. Eu até hoje tô rindo dele, daquela cara bonita dele. Se lascou todinho. Se arrombou. Gente, vamos finalizar nossa aula hoje um pouquinho mais cedo, tá? Para liberar vocês às 11h15. Tá? Poxa, que diabo é isso? Como que vai ser mais cedo? Se vai ser 11h15 que tu vai liberar? Vai ser mais cedo. Normal. Elvis, ó, deixa eu te perguntar, como é que deve ser uma aula de educação física? Cara, Com exercícios físicos, né? depende, Eu vou fazer exercício físico aqui na aula de educação física. depende do que você tá querendo fazer de exercício físico aí. Aluno... Calma aí, pô. Calma aí, já eu volto aqui. Lembra, ó, vocês estão no segundo ano, já não é mais aquelas brincadeirinhas de regra de futebol, coisa que acabou há muito Não, tempo. pega a bandeira, pô. É assunto sério, sem brincadeira, né? Pegar a bandeira, né? Pega a bandeira, é coisa séria, educação física. Já estão quase pai de família e estão querendo brincar de bandeira. Tá, vamos ao nosso assunto. Eu peço para que o Cauê faça para mim só uma prévia da última aula passada. Vou deixar comigo. Agora tu tá jogando Free Fire, mas eu vou falar pra tu aqui. Tá, fala para mim o que a gente... A matéria aqui. Agora tu no Free Fire. Caô. Vixe, Virou Maria. regra. Virou regra. Toda aula do Elvis, o Arthur tá no Free Fire. Elvis, foi o papel dos músculos, né? Passa aí uma prévia da aula passada pra gente. Doido, minha letra tá feia demais. Quer ver a última? Vou mostrar bem aqui. Calma aí, deixa eu ver. Como é que vira esse bagulho aqui? Não tem como virar, não. Vou mostrar. Vai ser aí, doido. Tá, mas faz a leitura pra gente aí, rapidão. Eu não entendo. Não é pra mostrar. Meu Deus. Coisa linda. Foi tu que escreveu e tu não entende? Foi. É desgraçado. Também tudo isso que vai ser médico, né? É lógico. Vitória, faz pra gente uma breve da aula passada. A gente falou sobre o papel dos músculos, agonista, antagonista, estabilizadores. Aí o professor passou os exemplos de músculos estabilizadores e também falamos sobre os músculos sinergistas. Isso aí. São os 4 tipos de músculos, papel dos músculos. Tá explicado porque a nota dela é 10 sempre nas matérias, tá? Bora, Elvis! O que tá fazendo, Daniel? Meu Deus do céu. Tá fazendo esteira enquanto tá na aula. Meu Deus do céu. Bora, Elvis! Brincadeira isso aí, né? Vai, educação física, né, Daniel? Eu não posso falar nada, né? Tem que ficar na minha, porque tá fazendo atividade física, né? Tá fazendo a aula prática dele. Mas presta atenção na aula, ô cidadão. Tá, gente, deixa eu voltar lá e mais dar continuidade à explicação. Deixa eu achar aqui. Esse Daniel é uma graça. Eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Onde fala dessa questão dos músculos.
Vocês vão entender melhor. Deixa eu achar aqui. Acho que esse aqui é mais fácil para vocês entenderem. Qual que é o teu Gente, tem uma propaganda no YouTube. nível de conhecimento em fisiologia O que eu tenho que fazer? do exercício? Calma aí. Eu não sei qual é, mas eu quero te ajudar. Elvis, Tem uma jornada. Calma aí, eu vou mostrar para vocês ainda a tela. quantos minutos eu tenho que fazer correndo? Uns 70 minutos tá ótimo. 70? Que velocidade? Velocidade 12. Meu Deus, tá bom, então, se eu morrer aqui, a culpa é toda. Ah, beleza, sem problema. A gente enterra. Tá, gente, vamos lá. Eu vou passar o vídeo para vocês. O videozinho é bem breve, tá? Eu acredito que seja 2 horas de vídeo. Não é tão longo. Músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores, base da musculação. Tá, isso aqui é só para vocês. Vai ter um professor que vai estar explicando para vocês sobre essa questão. Prestam muito, para depois não ficar perdido no assunto. Primeiro de tudo, estão conseguindo visualizar, estão conseguindo escutar o áudio? Tá tudo ok? Eu tô. Então, A gente vai usar o caderno, professor? Não vamos usar o caderno, não. Tá. Mas prestam atenção, senão depois eu vou estar fazendo pergunta e ficam perdidos aí. E aí, gurizada, tudo certo? Olha só, hoje nós vamos gravar uma videoaula aí de conceitos básicos, mas que a galera se perde. Agonista, antagonista, estabilizador, sinergista. Falou desse, a galera já pirou, já saltou. Tanto é verdade que a gente faz aí o que o músculo tá pegando, professor, né? E o pessoal se perde, se enrola aí no agonista, antagonista, que músculo é agonista, que músculo é antagonista, que músculo tá com sinergista, que músculo é estabilizador. O pessoal se perde no conceito básico do negócio, cara. Chama a minha tempo, pessoal. E aí, galera, vocês estão estudando aí? Nós estamos estudando aqui, ó, grupo de estudo do Treino em Foco, ciência no Treino em Foco. Galera, quer receber artigo científico organizado no nosso grupo de estudo Ciência no Treino em Foco. Galera, então vamos lá, ó, nós estamos monitorando aí bíceps braquial, como eu falei antes da vinheta, deltoide anterior e cabeça medial do tríceps braquial. E com isso nós vamos explicar e demonstrar para vocês aí os conceitos, o que é agonista e antagonista. Só que antes disso nós vamos dar uma analisada no exercício de rosca direta, para vocês poderem analisar. Pega lá, Caio. Consegue pegar aí o cabo? Quer que eu me aproxime para te ajudar? Vamos lá, ó. Só segura aqui, ó. Quando nós vamos analisar um exercício, por exemplo, de peso livre, nós vamos fazer uma análise biomecânica primeiro aqui, né, galera? A flexão do cotovelo, ela é contrária à ação gravitacional. Por quê? Porque a flexão do cotovelo projeta o implemento barra mais anilha para cima. Fala lá de novo. Implemento barra mais anilha para cima contra a ação da gravidade, que é para baixo. Então é isso que nós temos que ter claro, ok, Caio? A resistência, por isso que aqui é um treinamento, ele é resistido e ele é com peso, essa resistência, porque o movimento de flexão do cotovelo do Caio, ele está sendo resistido pela barra mais anilha, que tem a sua resistência produzindo o movimento para baixo. E quando ele faz a flexão do cotovelo, ele produz um movimento ascendente, a barra tem um movimento ascendente, curva linear, é claro, mas um movimento ascendente contra a ação gravitacional. Tá. Ele tá falando em técnicas, meio uma linguagem técnica, mas para vocês entenderem. Eu expliquei na aula passada isso para vocês lembram, né? Sobre a questão do... Que o professor passou até a imagem? Isso, vocês lembram mais ou menos por cima, né? Ele vai explicar bem mais tecnicamente, né? Sobre esse exercício, vai dar um conceito melhor sobre o movimento, tá? Prestam bem atenção, né? Porque aí vocês não ficam perdidos depois quando for fazer algum exercício e quando vocês verem alguém fazendo errado, você já vai saber e vão poder até corrigir. Vai ter alguns conceitos que vocês não vão entender, mas eu vou estar explicando. E aí entra os músculos agonistas, que são motores do movimento, que nesse caso, bíceps braquial e em parte também o braquio radial, o bíceps braquial que nós estamos monitorando. Porque ele vai encurtar, vai contrair, vai produzir a flexão do cotovelo. Vai lá, Caio. Produziu a flexão do cotovelo, essa flexão do cotovelo, pode relaxar, essa flexão do cotovelo, ao ser realizada, faz
faz com que a barra tenha um movimento ascendente. Esse movimento ascendente é contra a gravidade, tem a resistência. Então, o músculo que produz o movimento, e aqui quem está produzindo a produção do movimento é a flexão do cotovelo, é agonista do movimento. Então, o músculo que produz o movimento é agonista. Aí tem o motor primário e pode ter um motor secundário, alguém que está contribuindo para o movimento de flexão do cotovelo. Quer relaxar um pouquinho aí? Quem está contribuindo para a flexão do cotovelo passa a ser um sinergista. Ele está contribuindo com aquele movimento. Ele pode não ser o motor primário, mas ele contribui com aquele movimento. O braquio radial aqui, por exemplo, poderia ser usado como exemplo de contributor. Porque está contribuindo com o movimento, porque está numa posição supinada. Tem estudos mostrando que o braquio radial vai ter uma ação melhor na posição neutra, entre supinação e pronação. Então, o braquio radial aqui, ele passa a ser um sinergista do movimento, ele está contribuindo com o movimento. Motor primário, bíceps braquial e braquial, bíceps braquial estamos monitorando. Então, agonista e sinergista é quem produz o movimento. O agonista é o motor primário e o sinergista está contribuindo também com o movimento, mas não é considerado ali o mais relevante, o principal. Beleza, galera? Esses são pontos. O que passa a ser o antagonista? É o músculo que faz o movimento contrário ao movimento que está sendo feito. Então, o Caio está flexionando o cotovelo contra a resistência que quer estender o cotovelo dele. Ele flexiona. Então, nós já vimos quais são os agonistas. Quem é antagonista é quem vai alongar nesse movimento e vai permitir o movimento de flexão do cotovelo. Então, os antagonistas, no caso aqui, nesse caso, é o tríceps braquial. Por quê? Porque ele vai alongar durante esse movimento. Ele não pode estar sendo acionado. Porque se ao flexionar o cotovelo, o Caio acionar o tríceps braquial, vai travar o teu movimento. Não vai ocorrer, porque ele vai tentar fazer o movimento que a barra já está produzindo, que é estender o cotovelo. Então ele é o antagonista. Ele relaxa, alonga, permitindo o movimento. Na eletromiografia, agora o que nós vamos perceber? Uma alta ativação do bíceps braquial durante a rosca direta e uma praticamente zerada ou zerada ativação do tríceps braquial na cabeça medial. Por quê? Porque ele é antagonista. Então o antagonista não tem atividade muscular e o bíceps braquial como agonista vai ter. Por que nós estamos monitorando o deltoide anterior? Porque agora segura a barra aí, Caio, se faz favor. Quer que eu te ajude? Não precisa? Tranquilo? Quer que te ajude? Não é que o Caio não tenha força, mas é que devido à colocação dos eletrodos. Fica aos 90 graus aqui, ó. Nos 90 graus, essa barra quer descer. Se o Caio liberar o ombro e não liberar o cotovelo, a barra vai, ó, descer. Olha como é que ela desceu. Mantém os 90 graus do cotovelo, mas estendeu o ombro. Volta de novo. Posição correta. Essa execução, o ombro tem que ficar nessa posição, mas a barra descendo, ó, sem alterar a angulação do cotovelo, altera a angulação do ombro. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o músculo estabilizador nesse movimento aí? Estão me escutando, gente? Sim, professor. Calma aí, eu vou dar uma olhada aqui. Qual que é o músculo estabilizador? Não, nesse movimento agora. Tá, deixa a pergunta no ar. Vamos ver se vocês conseguem entender a resposta. Vou voltar o vídeo. Qual a pergunta? Então é importante o quê? Que durante o exercício da rosca direta, tu mantém o braço junto, alinhado com o tronco. E para isso, a tendência de movimento que existe é essa tendência de movimento, estender o ombro. A barra desce, e a barra quer descer. Esse foi o princípio inicial do TRP, treinamento resistido e com o peso. Então esse peso quer estender o ombro. Para evitar que esse ombro estenda, deltoide anterior, córax braquial e o próprio bíceps braquial cabeça longa, que são flexores do ombro, vão travar esse movimento, vão atuar isometricamente para estabilizar o ombro nessa posição. Enquanto o agonista atua, o músculo estabiliza o ombro para evitar a extensão. Opa, estabiliza o ombro. Nós entramos nos estabilizadores. Estamos monitorando um deles, o deltoide anterior, córax braquial que está embaixo, também é estabilizador. Como ele está embaixo e a eletromiografia de superfície não dá para monitorar. Então, nós estamos monitorando um dos estabilizadores. Então, o que é um músculo estabilizador? Já explicamos. Ele estabiliza uma articulação para que outra tenha ação dinâmica e o exercício saia com a técnica correta de execução sem movimentos de ombro, que é o ideal. Então isso é músculo estabilizador. Ele vai atuar isometricamente, estabilizando uma região corporal ou, como tu falaste, uma articulação que tende a se movimentar ao longo do exercício e não pode se movimentar para que a técnica saia correta. Então, agonista é o motor do movimento,
Sinergista é quem contribui para o movimento. Antagonista é quem alonga durante o movimento, permitindo que o movimento ocorra. Não tem que ter tensão muscular. E o estabilizador é quem contrai isometricamente, não dinamicamente, para estabilizar o movimento. Tá? Essa é a ideia. Vamos ver isso agora do ponto de vista eletromiográfico? Vamos lá. Galera, estou agora aqui de frente à tela com o resultado da eletromiografia. Vocês podem ver aqui, ó, que é o tríceps braquial, cabeça medial, certo? Grau de situação eletromiográfica aqui de registro do sinal eletromiográfico baixíssimo, assim como o bíceps braquial do lado direito, e assim como o deltoide anterior também. Vocês percebem aqui que o sinal é extremamente baixo. O Caio agora vai fazer a rosca direta que nós vamos analisar. Pega lá, Caio, faz favor. Não se considera agora aqui que são ativações musculares para se posicionar. Volta à posição natural, podemos perceber o tríceps, o bíceps e o deltoide anterior. Pode executar aí umas 5 repetições. Vejam a atividade do bíceps agonista, vejam a atividade do tríceps antagonista. Aqui está provado para vocês que o tríceps, vejam bem, é antagonista. Ele não está atuando, a cabeça medial não está atuando durante essa execução. E o que nós conseguimos perceber? Uma alta atividade do bíceps braquial, alta atividade do bíceps, e olha o deltoide anterior como estabilizador. Ele tem uma atuação estabilizadora. Pode baixar a barra, só segura aí, não só segura embaixo. Ó, o Caio segurou a barra, o tríceps continua com a atividade mínima, o bíceps agora está simplesmente sustentando a barra, e olha o deltoide anterior. Vai de novo, Caio. Vejam a atividade do bíceps braquial como agonista, a atividade do deltoide anterior como estabilizador, olha o antagonista. Mantém-se uma atividade mínima porque ele é antagonista. Ele vai alongar, permitir o movimento, não tem atividade. O bíceps braquial está tendo uma atividade bastante elevada e o deltoide anterior como estabilizador está tendo uma atividade. E no deltoide a gente pode perceber que aumenta a intensidade na fase concêntrica e diminui na fase excêntrica. Aumenta na fase... Mais uma, Caio. Aumenta na fase concêntrica e diminui na fase excêntrica, pode baixar aí o peso. Então fica bem claro também que a atividade do estabilizador acompanha o torque, a resistência gerada ao músculo agonista, que aumenta na fase concêntrica e diminui na fase excêntrica, entrando em ponto de descanso. Isso ficou bem claro na nossa gravação aqui. Mas e se fosse tríceps braquial? Como é que seria, Carlos? Não dá para decorar. Por que não dá para decorar? Porque se for tríceps braquial, inverte completamente a lógica. Vamos lá para o pessoal ver? Presta aqui o bastão. Se eu usar o bastão e o Caio simular aqui, por exemplo, um tríceps na polia, pode fazer lá. Eu posso travar em isometria o tríceps na polia ou posso permitir que ele faça dinamicamente o tríceps na polia com treinamento resistido agora manual. Ok, Caio? Treinamento resistido manual. Agora a resistência, quando o Caio tenta estender o cotovelo, eu vou travando o movimento. A resistência agora, eu faço esse bastão subir. Vai lá de novo para a galera pegar, ó. Eu faço manualmente a resistência agora para o bastão subir. Então, qual é a ideia agora aqui? É um tríceps na polia. Então, não dá para decorar o que é agonista, antagonista, sinergista, porque inverte. Jean, chega aqui agora. O Jean vai fazer a resistência, essa que eu demonstrei agora para o Caio, simulando um tríceps na polia, e nós vamos ver a eletromiografia disso. Vamos lá então, galera. Vamos ver aí. Vai lá, Caio. Olha o tríceps braquial agora, galera. Olha o tríceps braquial. Essa ação do bíceps braquial com uma resistência manual, em alguns momentos eles não conseguem dominar bem. Olha o deltoide anterior, aquela co-contração para estabilizar o ombro. Agora aqui eles estão conseguindo. Ó. Olha o tríceps, a atividade. O bíceps está tendo alguma atividade porque ele também é estabilizador de ombro. Precisa ter essa estabilidade do ombro para o ombro não fazer esse movimento durante o tríceps. Durante o exercício do tríceps. Mas percebam que a atividade do tríceps braquial é a agonista agora, uma atividade bastante forte. O que tem de atividade baixa do bíceps, cabeça longa para estabilizar a glenomeral, assim como o deltoide anterior também. Ó, eles relaxaram, pararam a execução, é só atuação. Vai lá de novo, Caio. Mais uma vezinha só. Tríceps braquial é agonista, bíceps braquial é estabilizador do ombro, assim como o deltoide anterior também faz por contração para estabilizar. Ok, relaxou. Pode relaxar, galera. Então vejam bem. Cansaram aí? Tá suando, é isso não? Ah, isso aí. Mostrar aqui a realidade dos fatos. Galera, fazendo um desfecho aqui do vídeo, então. Primeiro, não dá para decorar, raciocina que aprende. Tem que raciocinar para aprender, né? E segundo ponto, qual é a melhor forma de se fazer essa análise do agonista, o sinergista, o estabilizador, o antagonista, né? Por articulação. Então eu vou no cotovelo, por exemplo, e analiso onde é que está a resistência. No primeiro momento, a resistência estendia o cotovelo. Então os agonistas aqui vão flexionar o cotovelo. No segundo momento, a resistência está flexionando o teu cotovelo. E então o agonista é quem estende o cotovelo. Foi quando o Jean fez a resistência para ti.
E como é que fica o ombro nessa situação? Qual é o estabilizador? Quando eu estou fazendo a flexão do cotovelo, o que nós vimos? Que a tendência é estender. Aí o deltoide anterior, como a galera viu, participou fortemente estabilizando. Quando eu faço a extensão do cotovelo, o deltoide anterior não precisa estar tão forte estabilizando. O deltoide posterior, aí sim passa a ser um grande estabilizador, que quando eu estendo o cotovelo, como a resistência quer flexionar o cotovelo, quer flexionar o cotovelo, olha a continuidade do movimento. Flexão do ombro conjunto. Então o deltoide posterior passa a ser mais importante como estabilizador. Aí uma co-contração para dar aquela estabilidade final no ombro. Então a melhor forma de analisar que músculo é agonista, antagonista, estabilizador, é pegar articulação por articulação, ver para que lado está indo essa resistência, o que a resistência está produzindo naquela articulação e qual o esforço muscular, qual é o movimento que o esforço muscular está fazendo. Parar no ombro. O que a resistência tende a fazer no ombro, produz no ombro e ver que músculo está atuando para bloquear aquele movimento, para produzir aquele movimento, para permitir aquele movimento. Quem permite o movimento é o antagonista. Quem produz o movimento é o agonista. E quem bloqueia o movimento, evita uma tendência de movimento venha a acontecer, ser produzido efetivamente, é o estabilizador. Tendo isso em mente e analisando exercício por exercício, muda com mudança de técnica e muda com mudança de exercício. Então tem que saber analisar, exercício por exercício vai mudar. Mas a videoaula de hoje, né, Caio? Acho que ficou claro pra galera aí. Com a eletromiografia, tu fez o esforço aí, o cara tá suando, o ambiente tá quente, aqui a gente tem que desligar o ar-condicionado para fazer uma boa gravação. E tu mostrou a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é essa que nós vimos na eletromiografia. Então não decorem, entendam que agonista é quem produz o movimento contrário a alguma resistência. Antagonista é quem permite que o movimento ocorra e normalmente aquele músculo está alongando e não tem ação muscular como nós vimos com a eletromiografia. E o estabilizador evita que determinados movimentos venham a acontecer. Que movimentos? Movimentos que a resistência tende a fazer. No caso aqui a barra e os halteres. Então isso em mente, vai para cada articulação e analisa. Feito isso, vocês vão desenvolver a capacidade de interpretar exercício por exercício o que é agonista, o que é antagonista, o que é estabilizador. É isso aí, né, cara? Se essa videoaula... Beleza, gente. Acredito que conseguiram entender um pouquinho, né? Daniel, você já fez aí tua rosca direta? Não. Tô correndo, professor. Gente, conseguiram entender um pouquinho? É que ele fala em normas técnicas. Eu entendo, né? Porque eu sou formado nessa área, eu sei, né? Praticamente do A ao Z que ele fala, mas eu gostaria que vocês entendessem, né, sobre essa questão dos movimentos, tá? Porque o que nós estamos estudando é as capacidades dos músculos, e agora nós entramos nessa parte do agonista, antagonista, sinergista e estabilizadores. Conseguiram entender mais ou menos como que faz o movimento, como que é executado o movimento, o que músculo que está atingindo, que músculo que está auxiliando, que músculo está estabilizando, vocês conseguiram entender. Aí vocês imaginam, vocês vão lá na academia e vê um cara fazendo um exercício todo errado. É o que mais a gente vê. E aí eu pergunto a vocês, aí tá lá no papelzinho, lá da academia, rosca direta. E aí o cara vai começar a fazer o movimento sem estabilizar o ombro, sem fazer o movimento tudo errado. Você acha que ele está fazendo um trabalho de bíceps, ou seja, o bíceps dele está fazendo o movimento certo, está atingindo o resultado? Não, não está. Então é por isso que vocês vê muitas pessoas que têm anos e anos e anos na academia e não têm resultados. Ficou bem claro para vocês isso, né? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, nós passamos de um princípio de início de treino, lá na época que o Cauê nasceu, na época que o Daniel nasceu, muito tempo atrás, e chegamos à nossa realidade de hoje e entendemos, que para que possa haver uma hipertrofia, um músculo mais aparente, exige movimentos, exige técnicas, exige conhecimentos do que a gente vai fazer, tá? Então, se fosse em outras articulações, ou seja, outro movimento, a dinâmica é a mesma, tem um músculo agonista, antagonista, sinergista e estabilizadores em todos os movimentos que a gente executa, tá? Então, aí cabe a vocês entender o processo disso. Claro que vocês não são profissional da área da educação física, mas isso é conhecimento e vocês têm que ter. Gente, são 11 horas e 3 minutos.
Eu tinha umas questõezinhas para passar para vocês. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou só fazer a chamada, tá? Como eu prometi para vocês que a gente ia acabar mais cedo hoje. O Daniel até questionou, né, que 11h15, mas eu fiz essa promessa para vocês e eu vou cumprir. Ficou entendido? Ficou bem claro? Sim, O assunto. Cauê, tranquilo para ti aí? Cauê deve estar dormindo. De boa, professor, de boa, de boa, de boa. Ué, é o Arthur que tá Mas falando? quem respondeu foi o Arthur, foi? Ele tá na minha casa, nós já assistimos, tá de boa. Ah, não assisti não. De boa. Arthur, entendeu? Tô tranquilo? A aula passada você deu show, né? Essa aula... Tranquilo, professor. Nessa aqui eu não compareci muito, porque eu tô meio dodói, mas tá bom. Ah, já imagino. Eu queria saber do Johnny, cara. Se o Johnny tá vivo ou se não, o que aconteceu. Eu não sou cagueta não, professor, mas ontem mesmo ele jogou bola com nós. Não quero ser cagueta não, mas tava jogando bola ontem. Então tá bem. Johnny, fala pelo menos um alô aí, alguma coisa, pra saber que você tá na aula. Então tá na aula. Gente, vou fazer a chamada aqui pra vocês, tá? Alisson. Se não responder de novo, aqui, tá? O Alisson tá muito quieto, gente. Tô achando muito estranho esse cara. É o cara que mais falava nas aulas e é o cara que tá mais quieto nas aulas online. Mudou, né, cara? Essa quarentena foi uma maravilha pra você, hein? Espero que você volte pra sala de aula com a mesma dinâmica, do mesmo jeito. Esse é o nosso sonho. Ana Júlia. Beleza. Arthur. Presente. Bruna. Daniel. Antes de morrer, responde. Ele morreu. Daniela. Stephanie. Gabi. Johnny está na aula. João Vitor. João Vitor. Liza. Maria Eduarda. Matheus. Melissa. Vitor de Paula. E Vitória. Presente. Então, gente, até a próxima aula, tá? Lembrando que tem algumas pessoas devendo atividades para mim, mande, tá? Para que no finalzinho do mês a gente possa ter alguma coisa para passar para vocês, né? De nota. Se não tiver conteúdo, não tem nota. Ok? Então, até a próxima. E boa aula amanhã para vocês. E eu só semana que vem. Fui.